Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com este neném aqui, neste feriado, com um estúdio novo. Vocês podem ver ali, né, onde eu costumo fazer o vídeo. Não sei exatamente qual a perspectiva que vocês estão vendo, se tá dando pra ver que no chão tem alguns objetos que deviam ter sido recolhidos. Tô com uma vista linda aqui também, dessa tarde de outono em Brasília, dia 21 de abril, 16h30 da tarde. Hoje temos Atos capítulo 17, que eu intitulei Cristãos e Péssimos Turistas. Eu acho que eu vou passar em todos os vídeos de Atos e botar um título, porque todos os pregadores botam um título na pregação, né? Tipo, o do David Guzik, que foi quem eu usei nesse vídeo de hoje, ele usou Virando o Mundo de Cabeça para Baixo, porque Paulo, quando chega em Atenas, não, ou foi na cidade anterior, numa das cidades onde Paulo vai, para variar, os judeus chegam para fazer estardalhaço e acusam Paulo de estar virando tudo de ponta cabeça. Aí o David Guzik até comenta, nossa, que elogio maravilhoso, né? Se tá virando de ponta cabeça, tá pregando certo o evangelho. Então, eu escolhi o título Cristãos e Péssimos Turistas. Mais pra frente a gente vai ver por quê. Eu não aguento segurar, não. Já vou logo dizer. Além de Paulo, né, teve uma passagem na palavra que sempre me chamou a atenção. Quando Jesus está saindo do templo e alguém fala com ele: Senhor, olha que lindos esses templos, olha essas construções. E Jesus corta logo essa. Acho que Jesus, como turista, é nota 0. Porque ele fala: em verdade vos digo que não sobrará pedra sobre pedra. Né? Então, assim, a pessoa quis compartilhar com Jesus uma abordagem, né, sobre as construções, mas Jesus teve um foco radical e total no outro reino, né, no reino dele. E é o que nós somos convidados a fazer também, né? Não que nós não possamos viajar de forma nenhuma, mas em suma, a gente vai ver quando Paulo chegar em Atenas, né? Foi um comentário que o David Guzik fez, que eu achei muito interessante e quis aprofundar um pouco mais. Enfim, eu tinha algumas coisas que eu queria falar, tipo como enunciados de ordem geral. Eu esqueci de todos. Tinha uns, mas eu esqueci de todos. Mas um que eu faço questão de fazer é dizer que eu tô muito grata ao Senhor por ter minha saúde restabelecida. Eu nunca tinha passado por isso que eu passei agora, recentemente. De ficar quase um mês me sentindo adoentada. E nossa, acho que foi anteontem, uns 2, 3 dias atrás, que eu finalmente me senti de novo normal. E nossa, foi assim, uau, foi muito bom. E eu agradeço a Deus por isso, eu rendo glórias a Ele, eu reconheço a mão dele como o perfeito autor desse milagre que é estarmos vivos, eu estar viva, estar com saúde. E principalmente eu dedico a Ele absolutamente toda a minha saúde. Eu quero que a minha vida seja um sacrifício vivo para Ele e eu preciso dele completamente para isso. Eu tô muito feliz e é das mãos dele que eu recebo a dádiva da vida, da saúde. É das mãos dele que eu recebo esse presente maravilhoso dessa tarde linda. Gente, se vocês, assim, se eu ficar olhando pra cá de vez em quando, é porque tem muita árvore. Eu sou abençoada demais em morar aqui nesse apartamento. E aqui tem uma sacada linda. E eu vejo árvores que se chamam mognos brasileiros. Tem umas pombas voando e tem uma nuvenzinha no céu ou outra. Tá lindo demais. Assim, quando eu terminar
o vídeo, aí o negócio eu vou ter que editar. E quando edita demora um século pra processar. Mas enfim, eu vou tentar, depois que eu fizer o vídeo, filmar assim um pouco o fim de tarde. Se bem que no Instagram tem um monte, né? Vocês já conhecem a vista da sacada, então deixa. Em suma, eu vou fazer uma oração e nós vamos cair dentro do capítulo. Muito obrigada, meu Pai querido. Muito obrigada por essa tarde linda. Muito obrigada por eu estar viva aqui agora. Mais do que tudo, muito obrigada pelo fato de a minha vida ser sua. Eu que tanto medo tive tantas vezes dessa ideia de pregar. Eu que fui assim do serviço secreto, se bem que até serviço secreto cumpre uma função, né? Eu que fui completamente silenciosa em muitos anos já crendo no seu filho, agora recebo esse presente, essa possibilidade de falar a sua palavra. É um presente maravilhoso, toda honra e toda glória ao Senhor. Eu deposito aos pés do seu filho esse estudo. Eu peço o seu Espírito Santo para que ele me conduza em primeiro lugar, me guarde de tropeçar, me ajude a desempenhar o papel que o Senhor definiu para mim. Papel de filha, amada, perdoada, redimida, preciosa aos seus olhos. E eu reconheço o Senhor como perfeito consumador da obra. Eu reconheço o seu Espírito Santo como livre como o vento, ele sopra onde quer, nós não o controlamos. Mas eu peço, Pai, pela sua misericórdia, que ele sopre abundantemente nesse estudo. Que ele toque os corações, que ele revele a quem ouvir esse estudo muito mais conhecimento, muito mais do que for colocado aqui, porque é um estudo bastante humilde, eu reconheço isso, mas eu sei da importância dos pequenos começos. O Senhor me mostra o valor. O seu filho multiplicou os pães a partir de um pão pobrezinho de uma criança. Então, o que a gente entrega aos seus pés em amor, em fidelidade e reconhecendo o Senhor como autor da obra, o Senhor é plenamente poderoso para multiplicar da forma como o Senhor quiser. O Senhor não tem limites no seu poder. Eu peço que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é nos céus. Sua vontade é que seus filhos sejam salvos, que todos creiam no nome do seu filho. E é para isso que esse estudo acontece agora. Eu te peço, em nome do seu filho Jesus. Amém. Muito bem. Então, ó, hoje, o estudo de hoje só tem o David Guzik, que eu não cheguei a ver o Chuck Missler. Mas esse arquivo que eu vou disponibilizar na descrição é editável, né? Eu posso alterar ele o tempo todo. Então, se depois eu ler, eu posso colocar e tudo mais. Mas assim, antes de tudo, isso aqui é um estudo só pra realmente despertar a fome, né? A minha expectativa é essa, que todos, né, vão ler sozinhos. Na verdade, o ideal é sempre que a primeira leitura seja feita sozinho, porque o Senhor revela para cada um de nós se revela para cada um de nós de maneira completamente única, né? Então, é importante que a primeira voz seja dele no seu coração, né? E que você leia com calma, anote suas percepções, dúvidas, faça um diário. Isso é maravilhoso, porque depois de muitos anos você vai voltar e você vai ver por que grande deserto, por que grande trajetória o Senhor te guiou, né? Quantas coisas você aprendeu. Isso é muito bom. Muito bem. Aí eu vou ler a King James atualizada. Tem o site aqui no link também. E vamos lá. Versículo 1 do capítulo 17 de Atos. E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, ao contrário do caminho anterior, do versículo anterior, que não tinha sinagoga, né? Eram menos de 10 judeus, aqui a gente tem. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles, né? Paulo não perdia tempo, ele ia atrás. E por 3 shabates arrazoava com eles com base nas escrituras. Aí o Guzik fala, então pausa aqui, né? Que ele faz uma progressão. Guzik diz que Paulo foi, em primeiro lugar, que no original ele foi dialogar acerca das escrituras, porque ele foi falar com quem
e estudava a palavra, né? Com os judeus que liam o Antigo Testamento, mas não conheciam a Jesus ainda, não tinham essa revelação de que tudo que estava sendo prometido no Antigo Testamento foi cabalmente cumprido em Cristo Jesus. Que a salvação não é por cumprimento da lei dada a Moisés, mas por fé. A salvação é por fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie diante dele, né? Muito bem. O que Paulo fez foi simplesmente dialogar acerca das Escrituras e explicá-la e abri-la. E por fim, persuadi-los, né? No original há uma... como se fosse uma gradação, né? Na conduta de Paulo. Dialogar, explicar, abrir e persuadir. Em toda a fala de Paulo, ele enfatiza que este Jesus é o Cristo. E aí, claro que nesse momento eu me lembro do meu querido amigo Chuck Missler. Uma coisa que ele disse: se você aí gosta de física, consegue entender certas coisas que simplesmente não entram na minha cabeça, pelo menos por enquanto. Chuck Missler, se você sabe o que é um holograma, Chuck Missler fez essa analogia muito interessante. Que o holograma só projeta corretamente a imagem se for lançada a luz certa sobre ele. E ele diz que a Bíblia, nesse sentido, é um holograma. Você só vai ver a imagem correta, porque você pode falar o que você quiser da Bíblia, você pode abordar a Bíblia de 1 bilhão de maneiras diferentes. Como é que você vai saber qual é a correta? A Bíblia só fala de Jesus Cristo, do início ao fim. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então ele está dizendo, eu sou a luz que faz o holograma da Bíblia projetar a mensagem verdadeira que ela foi feita para projetar. Qualquer coisa fora disso é mentira. A Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse o tempo inteirinho. Jesus aparece no versículo 1 de Gênesis. Façamos o mundo, é Deus falando com Jesus. Jesus é a palavra que saiu da boca de Deus, que fez tudo existir, né? Primeiro versículo de Gênesis, a gente, no original, quem sabe ir profundamente a língua, não é meu caso, mas eu aprendi com eles, quem lê a Bíblia no original, Gênesis 1, e quem lê João, versículo 1, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, por ela tudo foi feito, sem ela nada do que foi feito se fez. Então, João 1 conversando com Gênesis 1, é Jesus do início ao fim. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz do holograma que é a Bíblia. E aí, pensando em holograma, eu pensei, deixa eu tentar entender melhor como é que é isso. Aí eu achei um vídeo na internet, eu botei o link aqui nesse arquivinho que eu vou colocar pra vocês, de uma mocinha, uma física, uma menina bonita até, chama Physics Girl o canal dela. E aí no minuto 3, 15º segundo do terceiro minuto do vídeo dela, ela fez uma afirmação sobre o holograma, entre várias coisas que ela falou que eu entendi nada. Teve isso aqui que ela falou que eu entendi e eu achei sensacional. Ela diz que todas as partes do holograma carregam informação sobre o objeto. Que você pode recortar um pedacinho do holograma e ainda ser capaz de ver todo o objeto nele. E que não é possível fazer isso com uma foto, né? Se você pega uma foto e corta um pedacinho dela, vamos supor, uma foto de uma cena de um aniversário, pessoa lá com o bolo. Se você corta um pedacinho do bolo, você não sabe, né, do resto do contexto. Mas num holograma, um fragmento carrega informação suficiente, carrega uma informação da cena total. Como é que eles... Vocês vê lá. Mas, pro que me interessa, isso é sensacional, porque se você não tem a Bíblia inteira, se você pega assim, um versículo que seja, Jesus vai estar nesse versículo. Ele vai estar. O negócio quanto você se dedica, quanto você se dispõe, sabe, assim, a cavar e ver, né? Em alguns é mais evidente, em outros é mais criptografado, digamos assim. No Antigo Testamento, como é que Jesus é abordado? Ele é o Cordeiro, né? O Santíssimo, lá, o lugar onde é feito o sacrifício. Tudo lá é Jesus Cristo. O sumo sacerdote, o próprio sumo sacerdote, que é o único que pode entrar no Santo dos Santos, é Jesus. Porque Jesus é tudo. Jesus é de uma grandeza tão inalcançável, assim, tão maravilhosa e perfeita e sublime,
que para pro nosso entendimento, né, ele é ensinado, ele nos é apresentado de diversas formas diferentes. Então, ele é tudo, né? Ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele é... Agora, no Antigo Testamento, né, tem o sumo sacerdote que é o único que pode entrar, passar do véu, fazer o sacrifício. Jesus é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o sacrifício, né? Ele foi o cordeiro perfeito. Bom, em suma, isso tudo para falar do holograma. Fica o convite aí para que vocês pesquisem sobre o que são hologramas, como eles funcionam. Se tiver alguém aí, sabe, que não crê ainda, busca sempre... Bom, enfim, que gosta de física, pode ser uma boa porta de entrada para essa bênção que é o estudo da palavra, né? E assim, só aproveitando, já que eu tô aqui falando até agora disso, não existe absolutamente nada, assim, seja da física, da matemática, da química, que você não consiga testar, sabe, na palavra. Eu vejo isso, eu sei disso, porque o Chuck Missler é um exemplo. Ele era da informática, né? E ele tem um conhecimento, né? Ele já faleceu, mas tinha um conhecimento muito consistente, sabe? De matemática, de física. E nos cursos dele, nos vídeos dele na internet, ele aborda tudo. Ele aborda a velocidade da luz, buraco negro, átomos, pi. Então, assim, eu não sou a pessoa que vai saber definitivamente te expor isso, mas só saiba disso. Se você buscar, você vai encontrar. Entendeu? Deus vai te abençoar, vai te mostrar o caminho, entendeu? Cada um tem uma porta de entrada para a palavra. E a gente vai ver como Paulo teve uma... né? O Espírito Santo deu a ele essa sabedoria de como abordar o assunto em contextos diferentes, né? Tá. Versículo 3, gente, eu prometo que isso aqui vai desenrolar. Versículo 3, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Cristo. Olha, isso é muito impressionante. Convinha, era conveniente, era apropriado que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. Guzik comenta, aqui é enfatizado o que ele fez por nós. E o centro de toda a pregação é essa. Quem é Jesus e o que ele fez por nós? Queremos pregar a Cristo e este crucificado. A gente vai ver que, independentemente da cidade onde Paulo está, a mensagem que ele prega é a mesma. Não existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes e soluções diferentes para elas. Existe um problema e uma solução na palavra. O problema se chama pecado, né? O diagnóstico é esse, pecado que leva à morte eterna. E a solução é só uma, crer em Cristo Jesus. O remédio é só esse. Eu demorei muito mais tempo do que eu acho que talvez eu precisaria para melhorar dessa gripe / sinusite que eu tive, porque o remédio que a médica me passou simplesmente não agia em sinusite. Eu fui saber disso depois de muitos dias continuando a sofrer. Eu perguntei para minha amiga, ela falou, olha, esse antibiótico aí simplesmente não faz diferença nenhuma, você tem que tomar esse outro aqui. E eu fiquei pensando assim, gente, como é simples a mensagem do evangelho. Não existem 1 bilhão de remédios com a posologia correta, você tem que tomar de manhã ou de noite, dar 3 pulinhos, virar pra lá, virar pra cá, tomar com suco, tomar com água, tomar em jejum. Não, sabe? É um problema e uma solução. Cristo crucificado é a mensagem, né? A obra, a oferta de Cristo na cruz é a mensagem. Versículo 4. Ixi, gente, desculpa. Ai, peraí. Bati o pé no negócio aí. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes. Guzik fala que, né, foi esse o efeito. Versículo 5. Mas os judeus que não criam, movidos de quê? De inveja, fizeram o quê? Tomaram alguns... Gente, a versão da King James, tá? Tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie e, ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para fora diante do povo.
A gente, né, viu isso acontecer em vários outros lugares, em várias outras cidades, né? É muito fácil causar tumulto, muito fácil insuflar, né, a ira e tal. Eu aposto que esses judeus não tiveram que buscar com muita diligência esses vagabundos perversos da pior espécie. Não é difícil, infelizmente. Versículo 6. E não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes viraram o mundo de cabeça para baixo. Desculpa. Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. É porque eles não acharam Paulo, né, na casa, aí eles pegaram Jason, que era o cristão que tinha lá, e esse aqui já representa, né, o problema. E foi aí daí que Guzik tirou o título da pregação dele, né? De virar o mundo de cabeça para baixo. Virando o mundo de cabeça para baixo, né? Ai, peraí. Eu tô me atrapalhando aqui. Versículo 7. Vixe, os quais Jason recebeu. Ai, gente, acho que deve estar faltando alguma coisa aqui. E todos estes são... Depois tem que ler versículo 6. É porque eu tô achando estranho. E tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui, os quais Jason recebeu. Os que chegaram na casa de Jason, né? E todos estes são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Essa acusação foi muito grave, assim, foi mentirosa, né? Porque eles não estavam nem aí pra quem estava governando ou não, né? Como quando tentaram induzir Jesus a tropeçar como se isso fosse possível, né? Da moeda. Vamos ver se ele fala se tem que pagar tributo ou não. E falar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Mas vejam como aqui eles estão reconhecendo, né? Como um rei rival, mas eles estão reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus, né? E aí o Guzik faz uma exortação muito legal, né? Desses impulsos de rebelião, né? Que eles sejam direcionados para os alvos corretos, que nós sejamos rebeldes contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Né? Que o mundo nada conforme a corrente. Se a gente, né, se quiser realmente ser um rebelde, né, se achar um adolescente aí rebelde sem causa, você quer ser um rebelde? Eu tenho um líder perfeito para sua rebeldia. O nome dele é Jesus Cristo, né? Aí aqui eu peguei um print porque eu vi falando do David Guzik, que eu não sei se vocês já viram ele. Como ele é muito meu amiguinho, eu peguei essa parte aqui, quando ele tá mostrando esse 3 aí com o dedo. É porque ele tá falando da rebeldia contra justamente o mundo, a carne e o diabo. Eu achei ele muito legal, eu gosto muito dele. E eu achei a pregação dele sensacional, especialmente da segunda parte. O link tá no negócio aqui. Versículo 8. E alvoroçaram o povo e os governantes da cidade que ouviam estas coisas. Né? A estratégia do inimigo é qual? Causar tumulto. Né? Em 1 Coríntios 14:33... diz o quê? Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Gente, mudou a minha vida ter esse versículo aí como balizador dos meus pensamentos. Porque teve um dia aí, nessa saga aí de ficar gripado e tudo mais, né? Que eu fiz o teste de Covid e tava de castigo em casa esperando o exame sair, né? O resultado sair. E em Deus eu creio, assim, na misericórdia dele, que foi o último dia que eu fui tão feita de gato sapato, sabe, nos meus pensamentos, porque foi um dia, assim, de vida mental muito bagunçada, assim, de muitos pensamentos confusos. E meu erro foi não ter aberto a palavra e ter ficado meditando nela, sabe? Eu acabei ficando, assim, de um lado pro outro, por isso eu usei essa expressão, ser feita de gato sapato. Mas foi o último dia. Depois desse dia não foi mais dessa maneira. Porque todo dia eu tenho renovado isso logo de manhã, assim, de entregar a Deus meu dia, entregar a Deus minha vida, dedicar a Ele meus pensamentos, minhas atitudes, meus sentimentos, pedir a Ele misericórdia para me guardar o tempo todo. E principalmente
provar os pensamentos, né? A palavra ensina que a gente deve levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, assim, é como se a gente estivesse pegando cada pensamento, pegando ele amarrado, como um prisioneiro que você leva pro general da guerra, pro dono da guerra, entendeu? Ó, pegamos esse inimigo aqui, o que você vai fazer com ele? Entendeu? Como é que a gente, né, age com ele? Então, é o único, detalhe importante, tá? É o único lugar em que a Bíblia nos incita, assim, a guerra feroz no sentido de destruir, é na nossa mente. Destruir o quê? Os pensamentos do inimigo, os pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente. Qualquer pensamento condenatório, acusador, sabe? De nos depreciar, de tirar nossa identidade, de nos desviar da nossa posição, espiritualmente falando, de filhos amados, redimidos, perdoados, preciosos para Deus, cara, é para destruir. Isso aí merece destruição, entendeu? Então, o Senhor tem me concedido essa graça maravilhosa Ele tem me dado mais discernimento para distinguir a voz dele da do inimigo. Que vocês podem acreditar, assim, parece terrível, né, de confundir uma com a outra, mas a gente confunde. Do tipo, tal coisa não... bom, comigo foi dessa maneira. Olha, você tá fazendo tal coisa, não tá bom, não tá bom. E aí eu pensava, nossa, eu preciso melhorar isso. O Senhor não tá, sabe? Mas o Senhor nos corrige de maneira muito diferente, completamente diferente. Assim, o diabo disfarça, né? Mas o Senhor, quando Ele quer nos corrigir, Ele nos corrige nos dando entendimento e não confusão, não nos fazendo ficar em apuros. E a única maneira de a gente distinguir uma voz da outra, de a gente ficar fera nessa batalha, de saber lutar essa esgrima dos pensamentos, é lendo a palavra sistematicamente. Porque quanto mais alta a voz do nosso Pai falar, quanto mais assim, familiar a voz dele no nosso coração, mais a gente já consegue identificar, sabe? Então, assim, foi uma graça que o Senhor tem me concedido muito grande, muito grande. E eu desejo isso a vocês, e eu estou falando isso como testemunho, como encorajamento, porque vivemos tempos difíceis, nossa mente é o campo de batalha por excelência, tá? E eu não quero que o inimigo faça ninguém de gato e sapato, deite e role com a nossa paz, com a nossa alegria. Ele não pode triscar em nós, nossa vida é do Senhor, nós somos salvos, temos em Cristo nossa entrada no reino do nosso Pai, mas o que o inimigo puder fazer para tirar nossa alegria, nossa paz e nos distrair de fazer cumprir nossa missão aqui de semear a palavra e tudo, ele vai fazer. E é bom que a gente esteja preparado, que a gente saiba lutar, que a gente saiba vencer, saiba lutar não, que a gente se aproprie da vitória que já existe em Cristo Jesus. Como eu falei em alguma outra ocasião, teve também um outro momento que eu tava assim, minha cabeça começando a esquentar demais, sair fumaça, e no meu coração eu senti o Senhor falando, essa voz não é minha, vamos descansar, vamos repousar. E aí o que eu fiz no momento foi botar a música que louva a vitória do nosso Senhor. E assim, eu sou muito chata com música, não é qualquer música que eu gosto, mas se você... Eu até falei assim, é tão difícil, eu não consigo. Assim, tem 2 músicas que eu gosto. Gente, ele me abriu um leque que eu vou falar pra vocês. Muita música boa. Enfim, é procurar que acha, vocês vão montar aí o álbum de vocês. Tá, e onde é que eu parei? Eu falei, né, do versículo 8, e alvoroçaram o povo e os governantes da cidade que ouviam estas coisas. Né? Eu falei, né, que a estratégia do inimigo é causar tumulto, né? Ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas ele é a serpente da cabeça, o quê? Esmagada. Versículo 9. E tendo recebido a fiança de Jasão e dos outros, eles os deixaram ir. Né? Interessante, né? Isso aqui no versículo 9. Recebido a fiança, deixaram ir, né? Assim, eu vejo Cristo nesse versículo da seguinte maneira: estávamos presos, né? Presos na escravidão do pecado. Cristo pagou a fiança, pagou com o sangue dele, com a vida dele, para nos libertar, né? E ele deu a vida dele de bom grado para recuperá-la, né? Ele diz: ninguém pode tirar de mim a minha vida, eu mesmo a dou.
quem é o diabo? Quem seria o diabo para botar Jesus numa cruz se esse não tivesse sido o plano do Altíssimo desde o começo? Desde Gênesis 1, não sei que versículo que tá, quando Deus fala com Eva, né? A sua semente, né? Não, Deus tá falando com a serpente, né? Deus tá falando, acho que é com o diabo. Em suma, a semente da mulher, que é Jesus, vai esmagar a cabeça da serpente. E você, serpente, você vai ferir o calcanhar. Foi isso que aconteceu. Muito bem, recebida a fiança, eles os deixaram ir. Versículo 10. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Eu gosto muito desse versículo 11. Estes, os bereanos, né, foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente as escrituras, se estas coisas eram assim. Vejam só, a palavra é a mesma, mas olha quão diferentes são os efeitos em cada pessoa. Temos os que apedrejaram Estevão, sentiram ódio de rilhar os dentes quando Estevão pregou. Temos Paulo, que também estava lá, foi conivente, mas a palavra se revelou a ele de maneira única, Jesus Cristo, e ele passou a pregar. Então, assim, outro destino. Nós temos aqui na cidade anterior os judeus que ouviram a palavra e sentiram inveja e causaram tumulto. Temos aqui os bereanos que, olha a sequência, receberam a palavra com toda a prontidão da mente. E olha o que eles faziam, examinavam diariamente as escrituras para confirmar se isso era assim. Essa deve ser a nossa atitude sempre. A gente nunca deve ouvir uma pregação, qualquer coisa que seja, sem examinar se é verdade, né? Em 1 Tessalonicenses 5:21 nós temos: provai todas as coisas, retende o que é bom, né? E aí o Guzik comenta, né, como que o quanto ele ama quando alguém questiona o que ele fala, né? Mostra a Bíblia para ele, fala: olha, você falou tal coisa, você argumentou em tal direção, eu tô lendo isso aqui, não tô vendo muita conexão, e aí, né? Ele comenta como o pregador não deve fugir ou temer esse tipo de questionamento, ele tem mais é que amar e se saber amado o suficiente para reconhecer quando tiver alguma coisa errada e simplesmente corrigir, né? É tão comum essa situação de a pessoa ter algum erro apontado, né? Claro que existem formas e formas, né, de apontar o erro. Você pode apontar o dedo na cara, você pode chegar chamando a pessoa de lixo, tarará, Deus que me livre. Mas uma repreensão feita em amor, né, é uma oportunidade, assim, a pessoa não é colocada em xeque. Bom, eu me atrapalhei um pouco. O que eu quero dizer é o seguinte: tem gente que se sente sempre, invariavelmente, colocada em xeque quando qualquer atitude é questionada ou repreendida, né? Tem uma pessoa da minha convivência próxima que, assim, vira Terceira Guerra Mundial se você questionar qualquer coisa. Porque é como se você estivesse falando que ela não vale nada, mas não é isso, sabe? Eu já falei em outro vídeo, vou falar de novo. É uma pena meu pai não assistir meus vídeos, porque eu faço isso reconhecendo que ele não tem noção do bem que ele me fez. Ele não tem noção. Gente, eu acho. Deus foi maravilhoso comigo desde antes de eu nascer. E continuou sendo depois que eu nasci. Entre outras coisas, com o pai e a mãe que ele escolheu pra mim. Teve uma vez que meu pai brigou comigo e eu chorei, porque eu não estava muito acostumada com meu pai brigando comigo, porque minha mãe porque meu pai viajava muito, né? E minha mãe que tava lá, né, no batidão, fazer comida, levar pra escola, ensinar dever, brigar, dar chinelada quando precisava. Graças a Deus que ela me deu cada uma delas. E meu pai era assim, quando chegava, que alegria, era bala, era presente, era brincadeira, era tal. Então, assim, meu pai ter brigado comigo foi uma coisa que me causou, assim, um estranhamento muito grande, né? E aí eu já chorei e já emburrei logo, fiquei amuada no canto, pensando: agora vai ficar sem
né, falar comigo, me odeia para todo sempre. Muito me surpreendi quando, assim, poucos minutos depois ele estava me chamando para brincar. E aí eu tinha uns 6 anos na época. Eu falei, pai, mas como assim? Uma hora o senhor tá brigando comigo e agora tá me chamando pra brincar? Ele, minha filha, é muito simples. Eu estava falando da sua atitude naquele momento específico. Resolvido isso, acabou. Vamos brincar. Vamos brincar. Esse é o nosso pai. Assim é o meu pai naquele momento, assim, o Senhor me ensinou uma lição, porque ele foi como Deus nosso pai. Ele nos exorta, ele nos repreende aqui, mas assim, é uma questão de você ser humilde e receber, sabe? E continuar se sentindo amado com sucesso, entendeu? A repreensão não tem nada a ver com briga. Agora, como eu cheguei nesse ponto, eu não sei mais. Assim, do pregador não temer ser questionado, deu uma volta do tamanho do planeta. Vamos lá. Versículo 13. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, o que eles fizeram? Foram até lá, não devia ter nada mais importante para fazer, bora lá, vamos fazer as malas correndo, vamos lá, atrapalhar. E agitaram o povo. Judeus de Tessalônica, gente, misericórdia. Versículo 14, e então imediatamente os irmãos enviaram a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo permaneceram ali. Aqui com certeza tem oceanos e oceanos e oceanos de significado, mas eu não tenho nada a dizer sobre esse versículo. Despacharam Paulo, mandaram Paulo embora, deixaram Silas e Timóteo ali, em Bereia. E os que conduziam Paulo, o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo... E os que conduziam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível, eles partiram. Aí o Guzik fala que pelos cálculos dele é a 5ª cidade da qual Paulo é expulso por uma multidão furiosa. Aí ele comenta, né? Que tal isso no seu currículo? Que tal isso no currículo de alguém? Você contrataria um pregador que foi expulso de 5 cidades? Talvez essa seja exatamente a credencial que você precisa. A melhor credencial para um pregador. Aí ele fala que Paulo começou com um time de 4 pessoas, deixou o Lucas em Filipos, não deixou ninguém em Tessalônica, porque aparentemente a igreja estava indo bem lá, com Jason e os outros. Tô falando Jason, não sei se é Jason. Jason é muito americano, né? Acho que não é Jason, não. Jason, vou falar Jason. Mas aqui em Bereia ele deixa Silas e Timóteo e segue sozinho. O Guzik comenta como Paulo se importava profundamente com as congregações que ele deixava para trás, que ele se preocupava não apenas com a conversão, mas com o discipulado, né? Não apenas em fazer, né? Apresentar Jesus, o presente de Deus para nós, a salvação em Cristo Jesus, mas também fortalecer, assim, fazer a pessoa crescer, né? Na caminhada. Versículo 16. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Eu não sei se eu li certo. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Isso me fez lembrar de Lucas 19, capítulo 4, versículo 44. Acho que eu botei errado aqui, mas diz o seguinte: é muito triste. A gente não tem ideia do que vai, assim, de quão... Mentira, a gente tem uma ideia, assim, porque a palavra ensina, né, de quão aterradora vai ser a destruição de Jerusalém, né, nos tempos finais. Muito triste. Eu ouvi um pregador falando, né, que que o diabo é o maior antissemita que existe, né, que tudo que acontece com o povo judeu acontece, infelizmente ainda vai acontecer com o povo judeu, né, Hitler e tudo mais, tudo isso previsto na Bíblia, justamente porque rejeitaram a pedra preciosa que Deus
colocou, né, como fundamento, né? Rejeitaram Jesus. Então, o que diz Lucas 19, 44? E quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. E isso que Jesus fala sobre Jerusalém se aplica a cada um individual. Aqui é uma cidade, mas Jerusalém representa cada pessoa que não conhece o tempo da visitação de Cristo. Na palavra ensina, hoje é o dia. Se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje o Senhor Jesus está sendo anunciado a você como a salvação, não despreze, não deixe para depois. Né? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Se você está ouvindo esse vídeo e você ainda não tem Jesus como seu Senhor, seu Salvador, eu suplico. Olha o que acontece com quem rejeita Jesus, com quem não conhece o tempo da sua visitação. Olha só. Virá o dia em que o seu inimigo vai te cercar, vai te sitiar, vai te estreitar de todas as bandas, vai te derrubar, a ti e a seus filhos, e não vai deixar pedra sobre pedra. Que esse não seja, pela glória de Deus, o destino de ninguém aqui. Muito bem. O Guzik fala, né, que essa parte aqui, entregue à idolatria, no original, esse entregue quer dizer assim, inundado, sobrecarregado. Então, assim, qualquer pessoa que se curva, né, que declara qualquer coisa como o próprio Deus, que não seja Jesus, pode estar achando que tem uma relação muito boa com essa entidade, mas está sendo inundado, está sendo sobrecarregado. Muito bem. E aí, agora chegando no motivo do título do vídeo, né? Foi porque em Marcos 13, versículos 1 e 2, está dizendo: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então você imagina, Jesus não era turista. Assim, nota 0 para Jesus como turista, assim, do tipo, vamos contemplar isso junto. Não, Jesus não veio aqui para ser turista. Jesus não veio aqui para desfrutar esse mundo, porque esse mundo está entregue ao inimigo que o roubou, né? Quando o diabo lá no deserto né, ofereceu os reinos para Jesus, se Jesus prostrado o adorasse, ele não estava mentindo no sentido de que todos os reinos estavam sob o poder dele, né? Se esse mundo aqui estivesse sob o reinado, né, de Jesus, a gente ia ligar a televisão, a gente não ia ver as notícias que a gente vê, né? Então, assim, essa mesma disposição de espírito de Jesus foi a de Paulo, né? O David Guzik abordou isso, eu achei muito interessante. A Atenas que Paulo visitou, né, estava no auge da sua glória, muito diferente da Atenas de hoje. Muitas vezes na minha vida, quando eu fiz viagens e passeios, os pontos turísticos me causavam muitas vezes assim um lamento, sabe, assim, de quando eu percebi o quanto eles já não eram o que eles foram antes, sabe? Assim, às vezes você visita assim um castelo ou a casa de uma pessoa ilustre. É uma casa que tá cheia de tarja amarela, não ultrapasse, tem meia dúzia, tem 10% do mobiliário que tinha antes,
E quanto mais famoso o lugar, quanto maior o fluxo de pessoas que visitam, mais precário fica. Porque eles têm que garantir que ninguém vai roubar nada, que ninguém vai destruir nada. Então, assim, é uma palidez muito grande, né? Tem muita ilusão nisso de turismo, muita ilusão. As pessoas muitas vezes se endividam, viajam falando, eu preciso descansar. Eu preciso me dar este presente desta viagem pra praia, pra qualquer lugar que seja. Mas o descanso não tá fora, o descanso não tá em outra cidade, em outro contexto. Às vezes a viagem vai ser um pesadelo, me desculpa, mas quem que nunca passou por muitos tormentos ao viajar, assim? Às vezes coisas não dão certo, não sei o quê. Nossa, eu já ouvi cada relato de cada viagem. Eu também já passei por muito perrengue em viagem. Não tô querendo dizer que não dá pra fazer viagem, não é isso. Eu espero que eu esteja sendo clara. Mas veja, o descanso é Cristo, Jesus é o nosso sábado. Como eu disse pra vocês, alguns dias, minha cabeça começou a rodar feito uma hélice de helicóptero. Imagina, se a gente for viajar toda vez que tiver assim, até que planeja, até que vai, até que compra passagem, até que compra não sei o que chega no lugar. Chega lá, vai ter 1 milhão de coisas pra resolver também. Não existe isso. O descanso é uma coisa que tá presente pra nós de graça, onde a gente estiver. Se estiver dentro do banheiro, a sua paz tá lá, Cristo tá lá, sabe? Então, é uma mentira botar o descanso longe da gente. Tá chegando uma galera aí, ó. Uma coisa, assim, que interessante de observar é como o mundo tá simplificando muita coisa, assim, realmente, né? Quanto melhor um site, mais intuitivo, menos clique você tem que dar, não sei o quê. O ser humano é ótimo nisso. Agora, a salvação é cada vez mais colocada mais longe, mais difícil, cada vez é mais tropeço que colocam nisso, mais distanciam a gente da verdade de que salvação é um presente que a gente simplesmente recebe. Deus fala, abra bem a sua boca e eu vou enchê-la. Então, qualquer que seja a nossa necessidade, se tão somente crermos que Jesus é o nosso tesouro, que Jesus é o nosso presente, que Jesus é o nosso tudo, a gente vai ter as nossas necessidades satisfeitas sem esforço, não é por esforço, sabe? Num outro vídeo eu falei que eu sou preguiçosa. Depois eu fiquei me sentindo um pouco mal por causa disso, porque eu quis dizer o seguinte, porque o que acontece comigo é o seguinte, pela graça de Deus, eu gosto de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de cuidar de um monte de gato que tem aqui na minha casa. Eu não tenho preguiça de fazer, entendeu? Porque eu tenho amor por essas coisas que eu faço. Isso que eu tô fazendo aqui pode não estar, assim, tão bom quanto poderia. Eu tenho plena e tranquila convicção disso. Mas o que eu estou fazendo, o que está saindo, eu tenho, assim, um amor, uma alegria muito grande. Isso aqui é um descanso pra mim, não é um trabalho. Então, muitas vezes eu pensava assim, Jesus nos chama a trabalhar, Jesus nos chama a plantar, não sei o que, eu, preguiça. Não existe preguiça, porque Ele nos faz ter uma alegria muito grande nisso. O diabo é que quer nos destruir, é o diabo que quer nos esgotar as energias. Em qualquer momento da sua vida que você estiver exaurida, quem tá pilotando aí, quem deve ser responsabilizado por isso aí é o inimigo. Porque Jesus fala, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então, assim, o Senhor tá me concedendo essa graça de... quando o trem começa a ficar meio esquisito, eu já peço logo, partir o sábado no meu coração, entendeu? E assim, que seja 10 segundos na presença do Senhor Jesus, você vai ficar revigorado. Você vai ficar revigorado. E Ele não cobra nada por isso. Ele pagou por isso, minha gente. Vocês já viram isso? Ele não apenas dá de graça, Ele pagou um preço para nos dar isso. Jesus, 2 pontos. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Se você não o ama, é porque você não o conhece. Onde é que eu tava? Isso tudo para falar do turismo.
Então, assim, se Paulo conheceu Atenas no auge da glória dela, eu tô botando entre aspas porque glória só tem um que é Deus, cidade nenhuma tem glória, mas assim, no auge do resplendor dela, se bem que também resplendor só tem Deus, mas enfim, no auge da popularidade dela, Paulo não teve olhos pra Paternon, pra sei lá o que mais que tem em Atenas, não, ele não tava nem aí pra nada disso não, minha gente, ele não tava lá pra comer iogurte grego, que dizem que é salgado, o negócio dele era chegar na cidade e pregar, entendeu? Outro dia eu tava fazendo comentário, uma analogia entre pregador e vendedor, né? Imagina um vendedor que vende uma coisa que não tá presa num lugar físico, né? Vamos supor, um vendedor de, sei lá, Mary Kay, né? Maquiagem da Mary Kay. Não tem uma loja física, né? E a pessoa vende Mary Kay e ele quer vender. Se a pessoa tiver num velório, acreditem, se ele tiver num velório, ele vai querer falar, olha, você tá aí chorando, seus olhos estão aí, olha, tem um produto que vai revigorar a sua pele com sucesso. E ele vai falar de Mary Kay quando a pessoa estiver lá chorando em cima do caixão. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos essa incumbência de transmitir a palavra de Deus. E velório, gente, é um momento maravilhoso. Hora boa para pregar, que o Senhor me conceda a graça e a misericórdia, porque é só dele que eu espero de entender qualquer enterro, qualquer um que seja. Eu tô falando aqui uma coisa séria. Eu não espero de ninguém mais, de nada mais força do que do meu Senhor. E que ele me conceda a graça de ver qualquer momento como um momento para ele, para eu servir a ele, entendeu? Que o foco nunca seja a minha dor, que o foco, assim, né? E quando a dor vier, que eu busque nele a sustentação, mas assim, que a vontade dele seja a minha vontade. E que a vontade dele seja cumprida em tudo, sabe? Bom, enfim, isso tudo pra falar de turismo, de comércio, de Mary Kay, Versículo 17. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado e com aqueles que o encontravam. Gente, tinha algum lugar... Pra Paulo... Caiu na rede é peixe, assim, ele não perdia tempo dele, não. Ele era não é à toa que mais na frente chamou de tagarela. Pregando o tempo inteiro. Versículo 18. Então, certos filósofos epicureus e estoicos o enfrentaram. E alguns diziam, tá bem aqui, ó, o que quer dizer esse tagarela? Alguns outros, ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque ele pregava a Jesus e a ressurreição. Bom, o Guzik explica, né, sobre esses filósofos epicureus e estoicos e nananã, e isso é coisa atualíssima, né, travestida de coisa nova. Não, são filosofias que falam, né, eu acho que de viver o agora e não sei o quê. Ai. Mas enfim, quem quiser pesquisar a fundo, nada disso aqui é coisa antiga, isso aqui é tudo novo. Aliás, todas as falsas religiões, tudo que existe de mentira já está anunciado em Gênesis, a forma, né, no diabo falando com Eva, sabe? Seduzindo, oferecendo uma coisa assim como positiva, sendo que é negativa, sabe? Uma mensagem que é de desobediência a Deus. Mas enfim, o Guzik aborda de maneira mais aprofundada. E 19, ó. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: não, nós poderíamos saber que nova doutrina é essa da qual tu estás falando? Versículo 20. Porque nos traz certas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado dessas coisas. Aí tá entre parênteses aqui no 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade.
Nada de novo no front, né? Só querendo saber das fofocas. E Paulo estava trazendo uma baita de uma novidade, né? Versículo 22. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. Olha que sabedoria. Paulo, ao chegar nesse novo lugar, ver aquele monte de estátua de Deus, ele não falou assim: ai meu Deus, eu não quero nem bater o olho nessas coisas aí, tudo do inimigo, ai, eu quero desviar meus olhos. Assim, eu acho que há situações em que o certo é desviar os olhos, com certeza, mas aqui, pro propósito dele, foco na missão total, ele olhou para aquele monte de artefato das religiões politeístas dele lá, pensando o que eu vou usar aqui para servir de ponte para eu pregar o evangelho da verdade, para eu pregar Jesus Cristo e este crucificado, pagando em si a pena que devia ser nossa, por graça e misericórdia. Então, ele achou lá um Deus sem nome. Opa, é esse aqui mesmo que eu vou usar. Vou fazer a ponte através daqui. Glória a Deus pela sabedoria que o Espírito Santo concede. Os recursos não são nossos, são de Deus. Aí, bem nesse ponto aqui, no versículo 23, no arquivo que eu vou botar na descrição, eu botei o link para o canal de um pregador chamado Everett Roth. Eu gosto muito desse cara. Eu gosto muito dele. Eu acho ele, assim, sensacional. Espero que vocês gostem também. Por que eu tô citando ele nesse ponto específico aqui? Porque ele faz exatamente isso. O testemunho dele é de alguém que praticou, foi adepto de yoga e coisas assim, práticas da nova era por décadas. E ele levou isso muito a sério. Ele viajou o Oriente, ele ficou muitos anos, assim, eu não sei se foi na Índia, algum desses países. Ele fazia horas e horas de práticas de yoga e tudo mais. Inclusive, eu fui uma pessoa que praticou yoga, assim, com muita frequência. Teve uma época na minha vida que eu praticava yoga, assim, quase 5 vezes na semana. E tinha 3 dias na semana que eu praticava yoga 3 vezes na semana. Vocês têm noção? De manhã eu fazia uma prática chamada Ashtanga. Na hora do almoço eu fazia... Como é que era o nome, gente? Esqueci agora, mas é tipo uma yoga mais agitada pra você suar bastante, pra você emagrecer. Coisa que eu, né? Hashtag tô precisando. E à noite eu fazia uma yoga de alongamento. Gente! E assim, me incomodava, sabe? O fato de a yoga não ser, digamos, vendida como um mero alongamento, porque pra mim ela era um alongamento e eu desfrutava muito. Sempre tinha uma meditação antes, uma meditação depois, o negócio só servia via o combo, entendeu? E me irritava aquele negócio de ficar fazendo, sabe? Eu assim, tinha mantra, eu não repetia, mas aquilo me incomodava. Eu falava, pô, eu só quero saber do alongamento, não pode ter uma yoga laica, não falo que o estado é laico, não pode ter uma yoga laica, não. Ia sempre junto, né? Mas é até melhor que pelo menos foi declarado, né? Porque ruim é quando a coisa, né, misturada e você não sabe. Enfim, isso tudo pra dizer que esse cara chamado Everett, tá? Ele não é um praticante eventual, não. Ele não foi um praticante eventual. Ele estudou, ele levou aquilo a sério e praticou por décadas. Então, o ministério dele é todo voltado para, assim, praticantes de nova era. O foco dele é tentar resgatar essas pessoas. É justamente pregar Jesus Cristo para essas pessoas e desmistificar as promessas que essas práticas oferecem. Falei ofertas que elas oferecem? Desconsidera, gente. E aí, assim, como ele tem muito conhecimento, ele fala que existem certas poses de yoga que são de adoração a deuses e não sei o que.
que começa com uma mera prática, né? E muitas vezes vai aprofundando, a pessoa vai parar em outro lugar que ela não imaginava, que ela não queria pra ela, muito engano envolvido, enfim. Então, assim, ninguém melhor pra falar com essas pessoas do que quem esteve lá, sabe? Então, esse Everett, ele falou uma coisa muito sábia. Ele falou, entenda como a pessoa pensa, esses praticantes de nova era e tudo mais, esses pensamentos místicos, não sei o quê. Entenda o pensamento delas. Se for um familiar, uma pessoa muito cara a você, estude o que ela pensa, para você capturar a mentira, exatamente o que toca, o que move essa pessoa que você ama, essa pessoa para quem você quer pregar, e aborde o evangelho exatamente, faça a luz do evangelho incidir em cima da mentira, sabe? Do tipo, o conhecimento está em você, você, foco em você, entendeu? Aí, não sei, eu tô dando um exemplo aqui improvisado, mas sei lá, pega Provérbios, sabe? Peça a Deus para abrir as portas do coração da pessoa, porque só Ele faz o milagre, isso não é nosso, isso é dele, mas assim, tenta de alguma maneira mostrar como em Provérbios tá claro de ponta a ponta, em nós não temos sabedoria, nós precisamos recebê-la, sabe? É estratégia do inimigo fazer a gente olhar para o umbigo da gente. A serpente fez Eva pensar que ela era mais esperta do que Deus, assim, não que Deus seja esperto, mas assim, que ela era mais sábia do que Deus, porque Deus falou, não vá, não faça isso, e o que ela fez? Fez aquilo, entendeu? Então assim, nós não temos sabedoria, a gente precisa diariamente pedir, e, gente, vocês estão vendo aqui ao vivo uma pessoa que precisa pedir sabedoria a Deus diariamente, porque senão é cada tragédia, cada coisa que eu faço, vocês não têm noção. Então, enfim, essas coisas, é isso que eu quis dizer, entendeu? Tá. Então, eu vou até voltar onde eu li, porque foi, né, versículo 23. Paulo chegou lá e disse, passando eu e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito, para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. Então, aqui Paulo está usando, né, uma coisa, ele está usando um elemento da prática religiosa politeísta aqui, para anunciar o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, que é o Deus Criador, Pai de Jesus Cristo. E é justamente isso que ele vai fazer aqui no 24, ó. O Deus... Gente, se for pegar para contar quantas vezes Deus foi anunciado aqui como Deus Criador, gente, eu acho que eu até coloquei aqui, ó. Eu coloquei. Atos 14, 15 e 17. Vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Gente, qualquer Deus que estiver sendo reverenciado que não for o Pai de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, Deus Pai, Criador do céu e da terra, olha aqui, deixa eu continuar a ler. Vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Como é que você vai anunciar a Deus para quem não tem conhecimento sobre Deus, para quem nunca pegou a Bíblia para ler? Simplesmente, olha, tá vendo essas árvores, esses mognos brasileiros, tá vendo esse céu, tá vendo essas nuvens, tá vendo esses passarinhos, o ar que você respira, sabe? O bucho cheio de comida, sabe quem foi que encheu? Deus. Na Bíblia, Gênesis, primeiras palavras, Deus está sendo anunciado como Deus que criou todas as coisas, né? Essa é a maneira de anunciar a Deus. Se ele estivesse falando com uma plateia de judeus, não seria necessário, porque eles, né, não faziam mais nada da vida se não ler Gênesis, se não ler os livros de Moisés e tudo mais. Então a abordagem é outra, mas nesses outros casos aqui, sempre Deus Criador. Olha só, aí eu botei aqui Romanos 1, de 19 a 22. Olha o que diz. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas... Tá, antes de eu continuar, eu vou falar primeiro para a leitura fluir melhor depois.
O que Paulo tá falando aqui é uma coisa seríssima. Seríssima, seríssima, seríssima. Que ninguém vai poder se colocar como desavisado diante de Deus. Gente, eu não sabia que o Senhor é o Senhor. Não, sabe por quê? Porque Deus testifica que Ele é o soberano, Ele é o Deus criador na criação. Ele fala conosco pela criação, entendeu? Então, assim, de cada um vai ser cobrado pelo que lhe foi dado, entendeu? Se uma pessoa nunca teve contato com a Bíblia na vida dela, se tudo que ela teve foi a criação, a prestação de conta dela vai ser disso, vai ser com base nisso. Então, olha só, olha isso falado por Paulo aqui. Eu tô falando isso pra vocês testarem se é tal, ver o entendimento aqui. Porquanto o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, escuta isso aqui, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então olha aqui, e também não adianta falar que, mas não estava claro para mim não, porque está escrito aqui, claramente se vê. Essa conversa aí de que Deus não existe, tudo veio do sei lá do que, do nada, né? Tudo veio do nada. Gente, claramente nós vemos que as coisas estão criadas, que as coisas criadas manifestam Deus. Para que eles fiquem inexcusáveis, querendo dizer o quê? Não tem desculpa, não tem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha o que ele está afirmando, conheceu a Deus sim. Quem quer que já tenha visto uma árvore na vida, conheceu a Deus. Na minha cidade não tem árvore, já viu uma folha? Já viu uma suculenta? Viu foto? Pronto, você já não tem desculpa, Olha aqui, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Qual a consequência de não conhecer a Deus, não glorificar a Deus, não lhe dar graça, não reconhecer Deus como Criador de todas as coisas? Os discursos se desvanecem. O coração insensato se obscurece. Dizem-se sábios, tornando-se loucos. Eu não sei qual é a lista de experiência que vocês têm na vida de vocês em se tratando de diálogos com ateus, assim, pessoas que não reconhecem Deus, mas assim, uma coisa que eu observo é que existe muita arrogância. Eu acho que a arrogância existe em maior medida quanto menos conhecimento a pessoa tem, assim. Então, assim, não acredito em Deus, a ciência que explica tudo, nananã. Então, assim, você realmente não tem conhecimento de nada, porque você não consegue replicar os cálculos, nananã, você simplesmente está assumindo uma coisa. Isso sim é um salto de racionalidade no desconhecido, né? Muita gente fala, muito ateu fala, cristianismo, fé cega, irracionalidade. Desculpa, mas você dizer que tudo isso aqui veio do nada, isso é um salto de racionalidade no desconhecido. Gente, nem os demônios são ateus. Essa é uma mentira tão fedorenta, nem os demônios são ateus. Os demônios sabem muito bem da existência de Deus. Uma hora eu vou pegar os versículos que os demônios chegam, se prostram diante de Jesus e ele manda logo calar a boca, porque não é papel deles. Nunca foi papel deles anunciar o nosso Senhor, nunca. Então, assim, eu tô falando tem um filme aí que vai sair, né, Nefastos, tal, que eu não vejo a hora de poder assistir. Aí o demônio fala pro cara, fala não pra ele, mas dele, né? Pedaço de carne ridículo, ateu, kkk. Nem os demônios são ateus, entendeu? Enfim, esse filme, eu não deveria nem ter falado assim, citando assim, irresponsavelmente, mas assim, é um filme feito por cristãos para não cristãos, entendeu? Parece uma pegada assim de filme de terror, mas enfim, eu estou muito afim de assistir esse filme, porque quem sugeriu ele foi um pastor que eu respeito muito, chamado Vlad Savchuk, ele é ucraniano, enfim.
Gente, 25. Nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Gente, essa afirmação, ela é simples. Isso não tira o valor dela. Ela é simples e valiosa. Ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tudo muda de figura. Tudo muda de figura se você acorda de manhã, bota o pé no chão e fala: Senhor, das suas mãos eu recebo esse dia, das suas mãos eu recebo cada respiração, das suas mãos eu recebo todas as coisas. Não existe outro, não existe outro, não existe outro. Versículo 26. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Olha isso aqui, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Isso me faz lembrar de Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Tá. 29. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Só voltando aqui rapidinho. Aqui no 28... porque também somos sua descendência. Aí mais pra... não, desculpa. O que eu quero falar é mais pra frente. Ai, gente, não é pegação no pé, não é. Mas esse 29 aqui, ó. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Deus está em escultura, Deus é espírito, e importa que assim nós o adoremos, né? Jesus fala, porque Deus é espírito e busca aqueles que assim o adorem, né? Não é fazendo imagem e tudo mais. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Arrepender aqui no grego, metanoia, né? Uma mudança de mente, né? O convite ao arrependimento não é uma condenação. O convite ao arrependimento é uma mensagem de esperança. Isso o David Guzik falou, eu achei sensacional, né? Convite ao arrependimento é justamente uma mensagem de esperança. Olha, se na sua vida sempre foi assim, você não é escravo disso. Você não está condenado a viver dessa maneira daqui para frente. Muda o caminho. Versículo 31. Porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando-o dos mortos. Aí o David Guzik faz uma análise bem profunda, assim, bem legal da progressão da pregação de Paulo aqui, da maneira como ele conduz a argumentação, sabe? E ele comenta, né, como esse desfecho aqui, nesse desfecho ele mostra Jesus como... Bom, primeiro falou de Deus como criador, e aí eu acho que o David Guzik especula que o povo não devia estar assim, dando muito crédito, e ele muda um pouco a forma como ele anuncia Jesus. Não assim, não desvia da verdade de maneira nenhuma, mas ele bota Jesus e fala, não tá dando muito ouvido que foi ele que fez tudo, quer saber de uma coisa? Verdade importantíssima, ele vai julgar, tá? Que isso desperte em vocês o temor, que isso desperte em vocês a consciência. E aí pois é, e o fato de Jesus ser o supremo juiz, que ele vai julgar o mundo com justiça. Olha como isso é dito em Mateus 25, 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele,
e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aí, em Mateus 31:41, né, mais adiante, ele vai dizer: então ele dirá, isso Jesus falando, tá? Se referindo a ele mesmo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja, esse fogo eterno nunca foi preparado, nunca foi pensado para receber os filhos de Deus, né? As criaturas de Deus, os seres humanos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, que caíram, né, antes de Eva. Quando Eva caiu lá em Gênesis, o mal já existia no mundo, né? Lúcifer já tinha caído. Então o inferno tinha sido preparado para o diabo, Lúcifer e seus anjos, que são os demônios, que são os anjos que caíram junto com ele. Ele convenceu lá no céu um terço, né, dos anjos que Deus não era justo, que Deus não sei o que não sei o que, eu vou fazer meu próprio reino. Tá, né? Acho que em Ezequiel, né? Vou fazer meu reino mais alto do que as estrelas, não sei o que. Profundo do abismo. Versículo 32. E eles, ouvindo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam e outros diziam: depois a gente escuta essa história, vai, né? Tá escrito aqui: te ouviremos novamente acerca deste assunto. Então, olha quantas coisas podem acontecer, né? Quando o evangelho é anunciado. Se Paulo fosse, brincando aqui, se fosse dar uma entrevista: Paulo, como tem sido sua vida de pregador? Olha, tem hora que eu sou apedrejado, tem hora que me chamam de louco, né? Mais pra frente a gente vai ver. Aqui, ó, eu botei aqui em Atos 26:24. O que dizem pra Paulo? Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, assim, tem hora que eu sou apedrejado, tem hora que eu sou chamado de louco, tem hora que eu desperto tanto ódio que o povo fala que não vai comer e beber depois que não vai comer e beber enquanto não me matar primeiro. Tem hora que eu sou zombado, tem hora que o povo, depois, agora não, depois. Então, há várias opções. E aí o versículo 33... no meu entendimento, é para dar descanso para nós. Diz assim: e assim Paulo saiu do meio deles. Não receberam a mensagem. O que Paulo faz? Saiu, né? Tem um versículo, né, que o Senhor, assim, revelou com letra de fogo para mim. Sabe em filme quando... Isso não veio da minha cabeça, acho que eu vi em algum filme, assim, ou em algum letreiro, sei lá, uma arte, assim, você vai escrever um texto e aí a letra fica incandescente, depois ela apaga, sabe? Eu acho que o Espírito Santo, como é o papel dele, né, nos guiar no conhecimento da verdade, ele faz assim com que um versículo que antes você só passou por ele, leu e ele não te comunicou nada, de repente, sabe, ele brilha, ele fica incandescente diante de você. E um versículo que ficou incandescente diante dos meus olhos há pouco tempo foi quando Jesus se dirige a Pedro e diz que não foi carne nem sangue que o revelou que Jesus era o Cristo. Jesus pergunta, né? Quem dizem que eu sou? Aí eles falam, tem gente que fala que você é Elias, tem gente que fala que você é fulano de tal, nananana. E aí Jesus fala, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro dá a bola dentro das galáxias. Ele diz, tu és o Cristo, tu és o Filho unigênito de Deus. E aí Jesus chama, és bem-aventurado. Jesus fala com ele, és bem-aventurado. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, assim, de certo modo, eu sou carne e sangue. E também o Espírito Santo habita em mim. Então, assim, muitas vezes quando eu quero compartilhar a palavra com alguém, existe um esforço da minha parte
que é carne e sangue, sabe? Querendo convencer, querendo persuadir, não sei o que, nananã. Mas é o Espírito Santo que, por fé, habita em mim, sabe? Que vai mover o outro a crer, né? Não é um esforço meu. Então, assim, Paulo, sabedor disso, saiu de lá, pensou, bom, não creram, infelizmente, ou talvez ou não creram agora, nada impede que depois creiam, né? Como foi com o próprio Paulo. Muito bem, e aí no 34, mais alguns homens crendo, lembrei, no 34 tem essa expressão aqui, ó, mais alguns homens crendo se uniram a ele, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Então, assim, alguns creram aí na hora. Mas, assim, eu penso o seguinte, que quando a gente prega, não deve pensar em quem creu, quem não creu, sabe por quê? Porque, assim, de certo modo, né? Não tô falando de maneira absoluta, mas às vezes a pessoa recebe a palavra com alegria, você fica entusiasmadão, e aí depois, infelizmente, o inimigo arrebata a semente, né? E não frutifica, né? Parábolas do próprio Cristo. Então, não quer dizer, a pessoa recebeu com alegria, não quer dizer nada. Às vezes, a pessoa rejeita, mas Deus faz o milagre, opera a graça de que depois ela venha a crer. Então, a gente, cada um com sua tarefa, né? A nossa tarefa é pregar, e a tarefa do Espírito Santo, que é livre como o vento, move para onde quer e a gente vê os seus efeitos. Ele vai abrir, ele vai tocar os corações, tudo mais. Em suma, aí, sobre aquilo que eu falei que eu era preguiçosa, não sei o quê, eu penso o seguinte, que Deus não apenas nos dá a alegria, né? Porque a alegria é uma dádiva dele. O inimigo rouba, destrói e confunde e engana, né? Quem tá vivendo o pecado tem uma ilusão de que tá feliz, mas não tá. Então, assim, a alegria é uma dádiva de Deus. Então, Deus nos concede alegria em estar com Ele, em trabalhar com Ele. E então, assim, por isso que eu falo, eu não sou, de ser preguiçosa, porque eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer, o que eu tô a fim de fazer. Então, assim, quando você faz uma coisa feliz, você não tem preguiça porque você tá feliz de fazer. E agora eu esqueci por um breve momento onde eu queria chegar com esse pensamento. Sim, lembrei. E outra coisa maravilhosa em trabalhar, digamos, a obra do Senhor, é que a gente está trabalhando uma coisa que já está feita. É engraçado, assim, é curioso de pensar, a obra já está toda realizada. Então, não é por esforço. Teologicamente, isso aí deve dar pano pra manga, né, pro povo debater. Mas na minha cabeça, eu simplesmente vivencio isso. Eu estou trabalhando, sim, o que eu estou fazendo tem valor e me dá muita alegria. E não é uma coisa que vai depender do meu esforço para ter sucesso. Assim, é um trabalho que já está consumado e o autor dessa obra é Cristo Jesus. Ai, meu cabelo. Pois é, pessoal. Foi muito bom estudar Atos 17 com vocês. Fica o convite para que vocês leiam em casa, que vocês busquem muitas pessoas muito estudadas, muito mais estudadas que a bonita da Maria Emília. Mas toda pregação tem seu valor, né? Aí, olha aqui que bonitinho. Eu vou deixar o link pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque tá branco. É só pra mostrar a arte do estudo de hoje. É porque eu gosto de brincar no Canva. Aí eu faço um pra cada capítulo. Então tá, pessoal, é isso. Um beijo, Deus abençoe muito. Eu espero que tenha sido edificante pra vocês. E não se esqueçam de compartilhar a palavra. Não façam como eu, que fiquei quase 20 anos sem pregar, sem fazer parte dessa festa, dessa alegria. Viu? É isso aí. Um beijo.